Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de Espírito. E neste momento nós vamos fazer a nossa prece para que possamos nos concentrar e principalmente nos analisar para que possamos ouvir a palestra de hoje e tirar o melhor proveito possível. Todos que adentram nessa casa espírita já estão atendidos. Então, na verdade, precisamos nos harmonizar para que as energias que são ofertadas pelo plano maior, cada um possa receber da melhor forma possível. Então, vamos ter paz no nosso coração. Levar o pensamento ao Pai e pedir a Ele que nos ampare, nos proteja e, principalmente, possamos sair daqui melhores de quando aqui chegamos. Obrigado a todos e que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que os benfeitores amigos nos envolvam e nos protejam com as suas energias benfazejas. Hoje foi-nos proposto o tema Mentores e Tarefas, e esse tema vem nos trazer uma reflexão sobre a missão que os mentores, ou os anjos de guarda, ou os benfeitores espirituais, como quer que nós os chamemos, têm para conosco. Qual a obrigação deles, qual as suas tarefas, mas também, principalmente, qual a nossa postura frente às tarefas que lhes cabem. E sobre isso, nós temos esse texto que é baseado numa pergunta de O Livro dos Espíritos, a pergunta 491, quando Kardec questionou: qual é a missão do Espírito Protetor? E os benfeitores espirituais responderam: a de um pai com relação aos filhos. A missão de guiar o seu protegido pela senda do bem, a missão de auxiliá-lo com os seus conselhos, de consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Sobre essa resposta, os benfeitores nos dizem: o processo de transferência de responsabilidade vigente entre os encarnados lentamente está sendo aplicado na seara espírita pela invigilância dos companheiros resistentes na organização física. Considerando os instrutores espirituais amigos devotados e incondicionais, como realmente o são, para esses pretendem relegar, por ignorância doutrinária, as tarefas e realizações que lhes dizem respeito, justificando tal conduta com as referências do amor. Amor para aquele que assim pensa e age significa servidão, e justiça para eles passa a ser conivência com os seus próprios erros. Convidados à fidelidade aos postulados da fé que afirmam abraçar, mediante o testemunho pelo sofrimento, gritam pelos amigos espirituais rogando libertação das dores. Diante de problemas que a serenidade e o discernimento podem solucionar, exoram aos benfeitores desencarnados a fim de que afastem o fardo. Incompreendidos nas atividades a que dizem afervorados e fiéis, clamam pelos espíritos amorosos, exigindo seja comprovada a sua inocência. Enfrentando dificuldades no lar, solicitam aos inspiradores espirituais que atendam a família, amenizando-lhes as provas domésticas. Empreguismo, melhoria de sorte, afetos, posições de destaque são partes essenciais aos seus requerimentos aos espíritos superiores, no sentido que recebam do mundo maior tais concessões, sem qualquer esforço apreciável. E quando enfrentam o portal da vida verdadeira, após a desencarnação, exigem a presença dos espíritos felizes para os conduzirem às excelsas mercês. Há diversos desses exploradores espirituais que se dizem beneficiários contínuos dos espíritos nobres. Continuando, no entanto, asseveram: muitos necessitados de socorro e orientação. Esquecem-se que os instrutores sublimes orientam e socorrem, mas não realizam as incumbências que não lhes dizem respeito, mesmo quando fortes vínculos do amor estreitado em múltiplas reencarnações os ligam aos requerentes. Sabem que evolução é tarefa individual, intransferível, e que as divinas leis não registram artigos de protecionismo especial ou de condescendência criminosa a benefício de uns e em detrimento de outros.
Não executam os benfeitores espirituais os compromissos dos seus pupilos, por conhecerem que o espírito ascende à jornada evolutiva, assinalado pelas condecorações próprias, isso é, as cicatrizes e os suores da experiência. Sofrimento, dificuldade, limitação, doença são expressões de aprendizagem para o uso correto dos recursos malbaratados ontem a escassearem hoje. Ama, desse modo, os teus protetores espirituais e respeita-os. Faze a tua parte conscientemente. Apoia-te na dignidade do dever e realiza tanto te seja possível. Encarregados pelos excelsos representantes de Jesus Cristo, teus mentores espirituais conhecem o programa de teus compromissos e confiam no teu esforço, realizando a parte que lhes cabe desenvolver. O texto segue, mas já dá para a gente ter ideia da reflexão que nós precisamos desenvolver na noite de hoje. Todos nós, amigos e amigas, ao reencarnarmos, recebemos a concessão divina de termos ao nosso lado um espírito amigo, que nos acompanha com o objetivo de nos proteger, de nos auxiliar, de nos incentivar nas nossas lutas do dia a dia. Esse amigo sempre será de uma classe mais elevada que a nossa, sendo ele capaz de nos auxiliar nas nossas dúvidas, de nos incentivar nesses momentos difíceis, de nos proteger em situações de perigo. Pegando o exemplo trazido na questão de Kardec, é o papel de um pai para com o filho. O pai nunca é perfeito, mas faz o possível dentro das suas possibilidades para ajudar os filhos. E assim fazem os espíritos protetores, os anjos de guarda, os mentores espirituais. E cada um de nós tem o seu. E não são vários, é um só. Pegando, por exemplo, os mais conhecidos, nós temos para o Chico Xavier, o espírito protetor dele era o Emmanuel. Para Divaldo Pereira Franco, o seu espírito protetor é Joana de Ângeles. E ponto. Muitas vezes a gente imagina que são vários. Podem nos acompanhar vários espíritos, muitos deles querendo nos ajudar, mas o papel de ser o nosso protetor é de um único espírito, que assume o compromisso no plano espiritual, entendendo que será necessário o seu esforço para nos ajudar nos desafios que nós vamos precisar enfrentar durante a nossa jornada terrena. Porém, como nos diz a leitura, principalmente quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, e a gente entende que existe um espírito protetor do nosso lado, que tem a missão, porque ele assumiu o compromisso lá no plano espiritual, ele tem a missão de nos ajudar, aí a gente começa a viver uma colônia de férias. E abusa da possibilidade que temos de ter alguém para nos ajudar. E aí começamos a exigir muitas coisas, através das nossas preces, dos nossos pensamentos, desse bom espírito que nos acompanha. Normalmente pedindo que resolva os nossos problemas que nós mesmos criamos, mas queremos que eles resolvam para nós. Pedindo que nos traga saúde, mas não lembrando que fomos nós que perdemos a nossa saúde por intermédio dos nossos abusos. Querendo milagres nas nossas vidas, mas esquecendo que a gente não faz nada para colaborar para que aqueles milagres aconteçam. Assumimos uma postura vitimista e fazemos aquelas nossas orações lindas e maravilhosas, assumindo uma postura de quem é perseguido, de quem é caluniado, de quem é injuriado, de quem está sendo injustiçado, imaginando que o benfeitor espiritual vai ficar enternecido conosco, vai sentir pena da nossa situação e vai fazer algo para mudar a nossa vida. Porém, não é esse o papel do espírito protetor. Não é esse o papel do mentor espiritual que está ao nosso lado para nos ajudar. Tal qual disse no final da leitura, é preciso que lembremos que nós temos responsabilidades e existem muitas coisas que nós precisamos fazer para que tenhamos oportunidades de aprender lições que são indispensáveis à nossa felicidade. E essas situações normalmente passam pelos desafios que nós precisamos enfrentar na vida. Situações difíceis que nos permitirão refletir sobre muitas coisas, que nos trarão
aprendizados que não são só para agora, mas para a eternidade, e que nos ajudarão a nos tornarmos pessoas melhores. E nós só poderemos usufruir dessa oportunidade de aprender e de evoluir se nós nos permitirmos passar por aquelas situações. Para isso, é preciso que nós entendamos o mecanismo. Tal qual o aluno na escola. Às vezes, para quem é mais achegado a essa parte da educação, às vezes tem alguns alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade e a professora pede ajuda lá para a diretora da escola e a diretora designa uma pessoa para auxiliar aquele aluno, lá na sala de aula. E essa pessoa vai estar lá do lado para dar uma atenção especial para esse menino. Esse ali vai ser o nosso espírito protetor ali do menino, entre aspas. E chega o dia da prova e o menino vai ter que fazer a prova, da mesma forma que as demais crianças da turma, porém com aquela pessoa do lado para lhe auxiliar. E o menino vai pedir, prof, faz a prova para mim aqui. É claro que a professora não vai fazer, porque ela sabe a matéria, ela está ali para ajudar, não para fazer. É assim que a gente imagina para com o nosso anjo, para com o nosso espírito protetor, para com o nosso mentor. Faz a prova para mim. Que querido, eu sei que tu me ama, tu me quer bem, por favor, faz para mim. Seria muito fácil, muito cômodo, muito prático, porém nada educativo. Mas para nós que assumimos essa postura vitimista, é a melhor coisa do mundo. E imaginamos que se acontecer, para nós vai ser maravilhoso. Porém, esquecemos o efeito que tem daqui para frente. Porque tudo aquilo que nós deixamos de fazer na nossa vida fará falta no futuro. Tal qual a escola. Se eu não aprender a fazer conta demais, eu vou ter dificuldade mais para frente. Se eu não aprender as regras da ortografia, da língua portuguesa, da geografia, da história, de todas as ciências da qual faz parte o nosso estudo, nós vamos passar por dificuldades num futuro não muito longo, porque nos falta base, porque nos falta conhecimento. E nós estamos aqui no plano físico para passar por situações que nos permitirão um preparo para a eternidade. Não é para daqui 2 anos, não é para daqui 5 anos, é claro que será proveitoso, mas é para sempre. Porque quer queiramos ou não, hoje nós somos o fruto dos nossos esforços desde que nós fomos criados há muito tempo atrás. Hoje nós somos o fruto do nosso esforço. E sempre seremos. Nós não temos noção de quantas reencarnações nós já tivemos. Mas eu digo para vocês, não foram poucas. E em todas essas reencarnações nós passamos por situações difíceis. Nós aprendemos muitas coisas que nos permitem ser quem nós somos hoje. Ainda imperfeitos, é verdade, mas muito melhores do que já fomos no passado. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma bênção podermos estar aqui no plano terreno, tendo oportunidades de nos desenvolver intimamente, para que venhamos nos tornar pessoas melhores. Mas nem sempre temos discernimento. Nem sempre compreendemos a importância do momento que vivemos, porque estamos atrelados às necessidades que o plano material nos, entre aspas, impõe. Porque o plano material não tem poder de nada. Nós nos apegamos àquelas necessidades que a vida material nos impõe. Impõe de novo, entre aspas, tá? Que ela nos mostra. Porque há algo dentro de nós chamado ego que adora uma satisfação, um prazer instantâneo. Tem que ser agora. Tal qual a gente passa lá na frente da loja, vê uma TV enorme em promoção. Eu vejo aquela palavra promoção, aquilo parece um imã, né? Chama a gente. Pá, o preço está bom, está barato. Eu nem sei se a TV cabe lá na minha casa. Daqui a pouco eu tenho que desmanchar a casa e fazer uma parede para ver se a TV cabe e depois construir a casa em volta. E a gente compra. A gente compra aquela TV porque estava uma promoção muito boa e porque eu sempre quis isso na minha vida. Eu levo a TV para casa, coloco na parede, se é que vai caber. E no outro dia eu passo na frente da TV e nem dou bola para ela. Porque o que eu queria era aquele prazer de ter comprado algo. Eu não, o ego.
aquele prazer de ter aquela coisa que é só minha, que eu não sei nem se eu vou conseguir pagar, porque fiz em várias vezes, mas está lá e é meu. Passado aquele instante da compra, o momento de instalar, de ligar ela em casa, de ver que está funcionando, de assistir o primeiro programa, no outro dia a gente já perdeu aquele prazer e aquilo ali passa a não ter mais importância nenhuma. E isso acontece para inúmeras coisas na nossa vida. Porque estamos atrelando às necessidades do ego aquilo que a vida nos oferece. E damos a essas coisas uma importância maior do que elas têm. E quando damos importância maior à materialidade do que devemos dar às necessidades espirituais do eu, nós começamos a patinar no nosso processo evolutivo. Porque utilizamos o nosso tempo, as nossas energias, as nossas habilidades, o nosso conhecimento em coisas que são importantes para a vida física, mas que não têm importância nenhuma para a eternidade. Porém, o nosso papel aqui no plano físico, o papel principal, é nos aprimorarmos espiritualmente. É nos prepararmos para a eternidade. Lembrando que não podemos ser hipócritas e imaginar que não devemos pensar nas necessidades físicas. Todos nós merecemos um pouco de conforto, as facilidades que a vida nos oferece. Todos nós precisamos de muitas coisas que a vida material nos traz. Mas cabe a cada um de nós aprender a discernir entre o necessário e o supérfluo. E quando nós chegamos nesse meio termo, entendendo aquilo que é o necessário, aquilo que é o supérfluo, nós vamos começar a trabalhar de maneira diferente todos os quesitos da nossa vida que nos ajudarão a dar um novo rumo às nossas escolhas, aprendendo a dar importância ao momento que Deus nos oferece de estarmos aqui reencarnados no plano terreno, nesse mundo de expiações e provas, repleto de dificuldades, de dores, de dúvidas, mas muito rico em oportunidades de crescimento moral e espiritual. Muito rico. Mas essa riqueza toda só pode ser usufruída por nós se nós nos conscientizarmos das nossas responsabilidades perante a vida, perante as pessoas, entendendo que nossas posturas, nossos pensamentos, nossas palavras são primordiais para que possamos dar bom uso às oportunidades que Deus nos dá. E para isso, para nos ajudar nisso, temos o nosso espírito protetor. Temos o nosso anjo de guarda, essa criatura abençoada. O meu já deve ter pedido demissão umas 3 vezes. Mas ele está lá. Perseverante. Teimoso. Com vontade de me pegar pelo pescoço várias vezes. Mas não desiste. Porque ele me ama. Porque os nossos espíritos protetores nos amam. De uma maneira tão intensa que nós não temos ainda a capacidade de perceber, de imaginar. Mas por amor, eles fazem o que estiver ao seu alcance, dentro de certos limites, para que nós tenhamos sucesso nas nossas jornadas. E para que possamos aproveitar tudo aquilo de bom que eles têm a nos oferecer, é preciso que aprendamos a nos relacionar com eles. Precisamos aprender a nos relacionar com eles. E aqui entra uma coisa muito importante. Já falei aqui diversas vezes, mas não vale a pena relembrar de novo. Para que nós nos relacionemos com o nosso espírito protetor, nós precisamos de uma ferramentinha muito importante, chamada mediunidade. E todos nós somos médiuns. Todos, sem exceção. E essa nossa ligação com o nosso espírito protetor, com o nosso anjo de guarda, sempre será mental. O pensamento dele chegará ao nosso pensamento. Uma ideia que vem à nossa mente para nos ajudar a ter um ponto de vista diferente sobre algo que nós estamos para fazer. São dicas, são conselhos, são advertências, chamados de atenção, para que a gente instantaneamente
Pare e pense. Vou dar um exemplo. Estou eu andando lá na rua, na Júlio de Castilhos, uma rua que não tem muita gente caminhando, né? No dia do pagamento, de tarde, com sol, né? No verão, naquela semana entre o Natal e antes do Natal, né? Para dar bastante movimento. E estou lá com o meu celular, caminhando na rua, sem prestar atenção em nada, e não me dou conta que estou me aproximando da esquina para atravessar a rua. E aí estou olhando o celular, intertido, e daqui a pouco me dá uma coisa e eu penso assim, pare. E eu paro. E eu vejo que se eu desse um passo a mais, eu ia ser atropelado. E eu penso na hora, que sorte. Ainda bem que eu tenho sorte. Sorte nada. É o nosso anjo protetor, nosso espírito amigo, que nos chama a atenção no momento grave, para que a gente evite algo muito prejudicial. Muitas vezes eles agem nos ajudando a enxergar coisas que a gente não vê. Às vezes perdemos um objeto dentro de casa, estamos preocupados, ele nos dá a ideia, procura lá, e a gente vai lá e encontra. Eu queria sempre que o meu espírito protetor me ajudasse nas provas, na escola. Coitado, tinha a mesma dificuldade que eu, nunca conseguiu me ajudar muito. Mas também eu nem sempre estudava, então não dá para cobrar nada dele, né? A gente precisa entender que a nossa relação para com ele é de filho, da nossa parte, para com o pai, para com alguém que nos ama. Mas como todo pai, com a sua inteligência, a sua maturidade maior que a nossa, sabe que não poderá fazer por nós tudo aquilo que a gente pede. Porque a gente não sabe pedir. E porque a gente é muito acomodado. E sendo acomodados, como somos, porque nada melhor no mundo do que alguém fazer para nós aquilo que a gente gostaria de fazer. A lei do menor esforço. Mas espiritualmente, a lei do menor esforço só nos traz prejuízo. E o nosso espírito amigo sabe disso. E não vai fazer por nós nunca aquilo que a gente deve fazer. Porque quem precisa evoluir somos nós, e não eles. Eles têm o seu processo evolutivo, mas estão um passo à frente, 2 passos à frente de nós. E precisamos nós fazer o nosso papel para que nós evoluamos. Porque é nossa responsabilidade. Mas esse espírito amigo está ao nosso lado, sempre. Desde que nós demos ouvidos ao que ele nos diz. Porque quando a gente tem a companhia do espírito amigo e a gente se recusa a ouvir o que ele nos diz, se a gente não aceita os seus conselhos, como explicado no Livro dos Espíritos, a partir da questão 451, quando Kardec fala sobre os espíritos protetores, quando a gente se recusa a ouvir o que eles nos dizem, eles vão se afastando naturalmente, porque veem que estão perdendo tempo. Mas é um afastamento, não um abandono. E quando o espírito amigo se afasta, o que acontece naturalmente? Se aproximam os espíritos obsessores, aqueles que querem nos prejudicar. Porque, lembrando, todos nós somos médiuns, e da mesma maneira que a gente se comunica com o espírito amigo, nós vamos nos comunicar com o espírito que não quer o nosso bem. O mecanismo é o mesmo. O que muda é a intenção do espírito que está nos acompanhando. Então é importante que nós aprendamos a nos relacionar com o nosso espírito amigo, com o nosso anjo protetor, para que aproveitemos tudo aquilo de bom que ele nos traz. E a melhor maneira de nos harmonizarmos para com ele, de sintonizarmos verdadeiramente com essas energias de amor que ele emana por cada um de nós, é a prática de tudo aquilo que nós encontramos no nosso manual de uso diário, que é mais conhecido como o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali a gente tem um compêndio que deveria ser conhecido por todos nós, de tudo aquilo que a gente deve fazer no nosso dia a dia. E quando nos surge uma dúvida, recomendado é que cada um de nós, no momento da dúvida, abramos o Evangelho ao acaso e leiamos o que aquela página tem a nos dizer. E eu não tenho dúvidas de que a resposta estará lá. E não por acaso, mas sim porque o nosso espírito amigo nos direciona as palavras que nós precisamos ouvir. E é assim
através de coisas sutis, aparentemente sem importância, que Ele se torna presente nas nossas vidas para nos ajudar nos bons propósitos da nossa jornada evolutiva. Porém, mais uma vez ressalto, temos todos nós as nossas responsabilidades. A reencarnação é nossa, não é deles. A responsabilidade é nossa, não deles. Eles estão ao nosso lado para nos apoiar, não para resolver os nossos problemas. Nós não podemos imaginar que o espírito protetor é um escravo. Nós não podemos imaginar que o espírito protetor é um auxiliar de serviços gerais, que eu peço para ele para fazer e ele vai fazer para mim aquilo que eu mandar. Seria bom que fosse assim, mas não é. O papel dele, lembrando a mensagem do Livro dos Espíritos, é o papel de um pai para com o filho. Passa também pela educação, porque ele nos ajudará a desenvolver também os nossos sentimentos, nos inspirando calma nos momentos de dificuldade, nos inspirando coragem nos momentos difíceis, nos trazendo apoio nos momentos em que nos sentimos enfraquecidos, mas sempre nos acompanhando e jamais nos fazendo por nós aquilo que nós desejaríamos que ele nos fizesse. É preciso que isso esteja claro nas nossas mentes e no nosso coração, porque quando nós criamos a fantasia de que o Espírito Protetor fará por nós aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, que ele fará por nós a resolução dos nossos problemas, que ele minimizará as dificuldades da vida, que ele fará milagres por nós, podemos imaginar que ele está sendo afoito, que ele está sendo impreciso, improdutivo, que está sendo ineficiente. Não, jamais alimentemos esse tipo de pensamento. Porque é muito fácil a gente relegar aos outros culpa para com os problemas da nossa vida. Tipo quando a gente acorda de manhã cedo, sai meio dormindo da cama, dá aquele chute com o dedinho do pé na quina da cama, e a gente diz, pô, meu anjo de guarda, podia ter me avisado, podia ter tirado a cama daí. E ele pensa na hora, eu não te mandei levantar dormindo. Eu não tenho o dedinho do pé. Material, né? A gente precisa entender as nossas responsabilidades. Nem todos os problemas da vida têm a culpa nos outros. A culpa normalmente é nossa, porque nós fazemos escolhas. E as nossas escolhas sempre têm consequências. Precisamos ponderar nisso, porque o importante, amigos e amigas, é que nos demos conta de que o momento em que nós estamos vivendo é indispensável à nossa felicidade. E quando eu falo felicidade, não é uma felicidade que vai acontecer amanhã ou depois, é uma felicidade para a eternidade. Nós estamos trabalhando há muitos e muitos séculos nessa construção, que começa de dentro para fora. Esse processo começa desde o momento que nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, com o objetivo de alcançarmos a perfeição relativa, que estará em paralelo com essa felicidade que nós tanto almejamos. É uma construção que é desenvolvida por cada um de nós, e cada um de nós está num estágio diferente, porque temos, cada um de nós, as nossas aptidões, as nossas qualidades, os nossos conhecimentos, as nossas imperfeições. Por isso precisamos seguir as nossas lutas, as nossas jornadas, conscientes da nossa responsabilidade, para que assim demos celeridade ao processo de aprimoramento moral, que é o nosso papel aqui na Terra. Não desistamos jamais da nossa felicidade. Lembremos que nós somos protagonistas nas histórias das nossas vidas. Ninguém tem o poder de me trazer dificuldade, de me trazer tristeza, de me trazer alegria, de me trazer felicidade na minha vida. Eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece. Se acontece algo difícil na minha vida, é porque eu contribuí. Se acontece algo triste na minha vida, eu preciso passar por isso porque algo eu fiz
para que eu passe por isso. Se acontecem momentos bons na minha vida, são o fruto do meu esforço. Mas lembrando que Chico Xavier nos ensina que na vida tudo passa. Os momentos difíceis passarão, mas também os momentos felizes terão a sua duração. E precisamos nos preparar para esses ciclos de altos e baixos que são importantíssimos à nossa evolução. E sem eles, nós não construiremos a felicidade que tanto almejamos. Porque precisamos trabalhar o nosso íntimo, aprendendo a controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e assim aprendamos a desenvolver no nosso coração o verdadeiro amor, aquele amor que nos aproximará de Deus e que nos ajudará a ver a vida com outros olhos. E nos ajudará a transformar as nossas relações com as pessoas de uma maneira ainda incompreensível aos nossos corações. Através do amor, tudo mudará. Porque passaremos a não mais exigir, mas sim oferecer de nós o nosso melhor, sem esperar nada em troca. E conseguiremos de maneira plena e restrita pôr em prática aquilo que Jesus nos pede há tanto tempo que façamos. Fazer pelo outro aquilo que eu quero para mim mesmo. Amigos e amigas, lembremos da nossa ligação com os nossos benfeitores espirituais, com o nosso benfeitor espiritual, visto que é no singular. Mas não abusemos da sua boa vontade, do seu carinho. Apoiemo-nos nele no momento difícil. Peçamos força, peçamos ajuda, mas não percamos a fé, a coragem, a perseverança. Não desistamos dos nossos objetivos, lembrando que o nosso esforço é indispensável para que tenhamos sucesso nos nossos bons propósitos. Que as bênçãos de Deus estejam conosco sempre, nos amparando e nos protegendo. Que o nosso espírito protetor, que o nosso benfeitor amigo, esteja ao nosso lado, nos amparando, nos incentivando, nos protegendo, nos envolvendo com o seu carinho, com o seu amor, para que nos sintamos sempre motivados a perseverar mais e mais, por nos tornarmos verdadeiras pessoas de bem, verdadeiros cristãos, tal qual nós almejamos ser. Eu convido então os amigos e as amigas para que nos preparemos a nossa prece de encerramento. Convido também os trabalhadores da casa para que se posicionem junto conosco aqui, para que façamos o nosso passe coletivo. E enquanto o pessoal se posiciona, os nossos irmãos e as irmãs, aqueles que se sentirem confortáveis, podem cerrar os olhos, acalmando o coração, serenando os nossos pensamentos. E eu convido a todos a imaginar a presença de Jesus aqui junto conosco, com os seus braços abertos, com um lindo sorriso no rosto e o seu olhar amoroso e compassivo direcionado aos nossos olhares, nos envolvendo com as suas energias de amor, de paz, nos trazendo uma sensação de tranquilidade, de serenidade que há muito tempo não sentíamos. Envolvidos nessa energia, nessa paz, conversemos mentalmente com o nosso Mestre, dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que traz a cada um de nós. Sabemos, Jesus, que Tu és conhecedor das nossas necessidades. E por isso rogamos que nos auxilie em tudo aquilo que realmente precisamos. Ajuda-nos a vencer as dificuldades. Ajuda-nos a compreender as nossas imperfeições e também a transformá-las. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos verdadeiras pessoas de bem. Que o Teu auxílio esteja conosco, nos amparando, nos protegendo. Pedimos também, Senhor, o Teu amparo ao Espírito amigo que nos acompanha, para que ele possa se sentir envolto também no Teu amor e no Teu carinho, e possa seguir nos ajudando, nos amparando em todas as circunstâncias da vida. Que o Teu auxílio, Mestre, possa ser direcionado também aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a Tua luz, que o Teu amor envolva e proteja a todos. E assim sendo, Mestre, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que a Tua paz e as Tuas bênçãos estejam conosco, nos amparando e protegendo no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que
Que essas bênçãos estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. E obrigado pela paciência, gente.